Olá, eu sou a Tami do Literatame e hoje eu estou com Daniel Augusto, que escreveu Nem o Sol, Nem a Morte. Obrigada, Daniel, em primeiro lugar, por ter aceitado o convite para gravar para o Literatame. Eu que agradeço. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você apresentasse um pouco o seu livro, talvez com uma sinopse, porque eu sempre digo que eu acho que o autor revela muito do próprio livro quando fala dele, então eu gosto de ouvir os autores falando sobre os livros. O Nem o Sol, Nem a Morte, ele tem um narrador que nunca é nomeado e que vai contar a história de um amigo dele, que é chamado para contar, para transcrever em livro a história de um amigo dele, que é um amigo que começou a perder a visão, né? Trabalhava numa cinemateca, restaurando filmes, começou a perder a visão e a partir da perda da visão, a vida dele passou a ficar inteiramente alterada, né? Ele perde pessoas próximas, passa a ter uma percepção diferente do que vem a ser o lugar onde ele vive, assim por diante. Bom, então, você trabalha com cinema, né, há bastante Isso. tempo. O cinema, inclusive, tem um papel muito importante dentro do livro. Uhum. E eu queria saber, assim, se desde quando a história te surgiu, você já sabia que ela ia ser um texto literário e não um filme. Como que você soube isso, sentiu isso? Quando a história surgiu muito vagarosamente. Ela surgiu num primeiro momento a partir da leitura de um ensaio um livro, na verdade, do Ricardo Pilha, que é O Último Leitor, né? A leitura de um conjunto de ideias ali contidas, né? Me deu uma primeira ideia do que poderia escrever, porque ali ele fala, o Ricardo Pilha, ele fala sobre que os grandes romances, eles tematizam a figura do leitor e do não leitor. Dom Quixote, Sancho Panza, né? Madame Bovary, né? E aí eu fiquei com essa ideia na cabeça, assim, de escrever algo que falasse de um leitor e de um não leitor. Como eu sou ligado ao cinema, isso logo se transpôs ao que se vê e ao que não se vê, né? Fiquei com essa ideia na cabeça. Anos depois, eu li uma matéria no jornal, um artigo de jornal, na verdade que foi publicado na revista Zoom, mas primeiro na Folha de São Paulo, na qual contava a história de um fotógrafo japonês que fez uma operação nos olhos e só podia sair à noite, se não me engano era isso. E quando ele saiu à noite, ele começou a testemunhar orgias numa praça. Aí eu juntei isso, né, um cara com uma dificuldade de visão, e comecei a tentar dar contorno para isso. Num primeiro momento eu pensava que seria um filme, até porque é uma questão da visão, etc. Mas começando a escrever no dia a dia mesmo, no trabalho, eu senti que aquilo era literatura, né? Eu já tinha estudado literatura, literatura brasileira na USP, fiz mestrado em literatura brasileira, sempre gostei de literatura e aí senti que aquela história cabia como literatura e foi maravilhoso escrever literatura, né? Você gostou da experiência? Eu não conhecia a experiência, né? Eu conheci a experiência de escrever textos sobre autores, ou textos sobre assuntos, sobre temas, né? Mas eu não tinha a experiência de escrever uma história ficcional cuja forma era literária. Então eu adorei ter passado por essa experiência, assim, foi gratificante fazê-la, difícil também, momentos difíceis, né? E ele gera um tipo de recepção que é muito especial para mim. Legal. Bom, você falou, né, que o seu livro ele tem um narrador sem nome e ele é uma pessoa apaixonada por histórias, né? Ele tem necessidade de histórias, acho isso muito bacana, porque eu meio que me identifico com... Acho que todo leitor se identifica com isso de alguma maneira, leitor de ficção. E esse narrador nos conta a história do Antônio. Então a gente tem um narrador que narra uma narrativa que lhe foi narrada. E por trás disso tem você, o autor, né? Que é quem tá construindo toda essa história. Então tem essa alternância que eu achei espetacular dos narradores, assim, às vezes a gente esquece que é o outro que tá narrando, não é aquele e tal, então aí de repente ele volta como uma pessoa ativa na narrativa.
E eu gostei dessa sensação também. E eu percebi, assim, eu tive como se fosse um efeito de cegueira que recaísse sobre nós leitores, porque a gente meio que deixa de ver que aquilo tá sendo contado por uma outra pessoa e aí de repente volta, assim, é uma coisa que acontece com o próprio personagem, né, dessa cegueira momentânea, assim. Eu queria saber como e por que se deu essa escolha de narrador e de que modo essa escolha influenciou o seu processo de escrita. Você se sentiu confuso em algum momento, assim, entre os personagens, você e as figuras deles? E como foi essa aproximação com esse narrador inominado? Porque a gente tem essa sensação quando lê de que o autor, Daniel Augusto, está bem próximo deste narrador. Aí eu queria saber se você também sentiu isso durante o processo de escrita. O professor Jorge Colli, da Unicamp, escreveu recentemente um artigo na Folha, muito bom, no qual ele fala que uma vez as obras feitas, a interpretação, a leitura que o autor faz delas é somente mais uma, né? Que as outras leituras são tão válidas quanto aquelas que o autor faz, né? Dá vontade quase de ouvir o que você vai falando do livro do que o que eu tenho a dizer sobre o livro, porque é instigante. Em relação à escolha desse narrador, é porque eu gosto de relatos de segunda mão. Às vezes tem coisas que a gente não sabe explicar direito por que a gente gosta, né? Mas eu gosto da ideia do relato de segunda mão, que você não tem, que aquilo não é uma coisa testemunhal, né? A pessoa viveu isso. Acho que isso também ajuda a produzir certos efeitos, né? Que é de uma certa instabilidade da verdade dentro da narrativa, né, de uma fragilidade do sujeito que enuncia essa verdade, entre outras coisas, né, uma certa indiferenciação entre o verdadeiro e o falso, entre o inventado, né, e o vivido, né, o experienciado. Então acho que isso tem um narrador que dá um relato de segunda mão, tem esse interesse, e ele mesmo diz, esse narrador, que ele cria coisas, né? Ele não fala explicitamente isso, mas ele fala que o Antônio, que é o personagem sobre o qual ele está escrevendo, a pessoa sobre a qual ele está escrevendo, dizia porque ele não podia inventar coisas, alguma coisa assim, né? E aí, ou seja, ele acrescenta um ponto ali ao que... Então, é para ser lido sempre com alguma desconfiança. O que você falou de alternar de um para o outro, eu achei que seria interessante esse vai e vem. O relato, quer dizer, o relato só chegou à mão do leitor porque existe um narrador que ouviu a história de Antônio e escreveu-a, né? Mas o livro ele é estruturado de tal maneira que horas você está na voz do Antônio, ou a suposta voz do Antônio, porque o narrador é quem está dizendo que ele disse aquilo, e horas você está na voz do narrador. Esse vai e vem entre um e outro era algo que me interessava para produzir um tipo de sensação, um tipo de experiência no leitor, né? Isso foi... Eu tentei escrever o livro de mais de uma vez, de mais de uma maneira, melhor dizendo, e mais de uma vez. E aí eu cheguei a essa maneira onde havia esse balanço, esse vai e vem, e eu achei que era produzir uma experiência interessante. Acho que quem vai até o final do romance entende o motivo disso. Que bom que você gostou do fato de ter essa experiência, assim, e eu acho que também gera quer dizer, estou falando minhas intenções, não sei se de fato acontece, mas cria uma espécie de postura ativa do leitor, que pode ficar tentando se localizar o tempo todo. Peraí, quem é? Tem pessoas inclusive, que até esquecem. Essa sensação de cegueira que eu falei é um pouco isso de você estar perdido ali no meio da narrativa. Você depende desse guia, que é um guia totalmente não confiável, você nem sabe quem ele é. Exatamente. É muito legal. Aqui na página 87 tem uma das ocorrências de uma frase que é muito importante para a narrativa, que é o seguinte: nem tudo que se vê é o que é visto, nem tudo que é escrito é o que está escrito, nem tudo que é lido é o que é lido. É dessa sobra que também se faz nosso lugar. Então, como eu falei, essa é uma frase que ressurge em vários momentos, e ela é importante não só para essa história, mas eu acho que para qualquer história que se leia, que se assiste ou que se conte. E aí ele diz, né, nem tudo pode ser escrito.
Você sente que escreveu tudo que podia ter sido escrito neste livro, dentro dele, assim, pensando nos seus limites? Como que você chegou a essa formatação da história, essa capacidade de não escrever além do que devia ou podia ser contado? Ou, pensando em outras palavras, como você determinou o que contar e o que esconder da gente? Eu acho que em grande parte, em grande medida, o trabalho de escrita, o trabalho artístico, talvez de modo geral, é o que você mostra e o que você esconde. É saber aonde fica esse limite, né? Acho que uma das coisas mais legais ao dizer algo é também saber o que você não diz ou aquilo que você diz sem dizer que diz, né? A literatura tem muito isso, né? Então, eu fiquei bordando o livro da maneira que eu consegui, né? Dentro dos meus limites, eu fiquei bordando o máximo para deixar esses espaços vazios, assim, mas que o leitor de alguma maneira sabe que preencher. É como se fosse um silêncio prenhe de palavras, um silêncio que você consegue saber o que tem escrito ali. Foram várias maneiras de tentar fazer isso. Às vezes foi na própria escrita da frase mesmo, e às vezes foi, por exemplo, também pegando algumas referências e deixando elas se dissolverem um pouco ali, como se fossem recados que só algumas pessoas fossem pegar, né? Escondendo essas referências, né? Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas é meio isso, né? Legal. A frase que dá nome ao livro, né? Nem o sol nem a morte podem ser encarados fixamente ou diretamente. Eu li essa frase como uma espécie de advertência, assim, tipo, não encare diretamente o sol, a morte. Eu não acho que é uma frase que diz que isso é impossível de se fazer, mas eu acho que ela diz que pode ser feito, mas haverá consequências caso isso seja feito. E de alguma maneira eu tive a sensação de que a cegueira do Antônio foi uma consequência de ele ter desobedecido esse conselho e encarado o sol e a morte, mas depois eu fiquei em dúvida se, pelo contrário, ele só tenha conseguido encarar o sol e a morte depois de ter adquirido essa cegueira. Agora, uma pergunta bem pessoal, assim, como se você fosse o leitor da sua obra. Como que você enxerga isso? Assim, você lê essa máxima desse mesmo jeito, como uma advertência? Ou, sei lá, de uma outra maneira? Como você pretendia que ela se encaixasse na trajetória do seu protagonista, mesmo considerando que a obra, depois que foi publicada, já não importa o que o autor realmente quis dizer e tal, acho que... Eu acho que é uma... Nem o sol nem a morte podem ser encarados fixamente, né, do La Rochefoucauld. Existem muitas maneiras de você interpretar isso. Uma das maneiras que eu acho artisticamente produtiva me lembra um ensaio do Ítalo Calvino nas 6 propostas para o próximo milênio sobre a leveza, acho que era sobre a leveza, que ele fala de que o Perseu só consegue matar a Górgona se ele olhar pelo reflexo dela indireto, né? E aí ele consegue matá-la, porque se ele olhar fixamente para ela, né, ele morrerá. A consequência é a morte. A consequência é a morte, né? Então eu gosto dessa coisa indireta, tem a ver com o narrador de segunda mão, tem a ver com todas, né, que se passe por uma mediação, que algo passe por uma mediação para chegar até o leitor, como se você fosse colocado diante daquilo que é mesmo, você não pudesse suportar isso, né? E acho que a ideia do sol e quer dizer, a morte também, se a gente pensar na morte, todos nós sabemos que vamos morrer, né? Mas se a gente pensar a todo momento que a gente vai morrer, a gente fica louco, né? Né? É muito difícil de viver dessa maneira, né? Então é difícil encarar a morte sempre, né? Ficar olhando sempre para a morte, acho que... E o sol, ele também é carregado de coisas positivas, né? As pessoas falam geralmente do sol de uma maneira que tem beleza, sempre, né? O sol é usado como metáfora, como imagem de coisas belas, um momento solar da vida. Eu acho curioso que o La Rochefoucauld inverte esse sentido, né? É um sol mais do Goethe, assim, um sol negro,
né? Um sol... alguns autores falam, né, da melancolia como um sol negro, né? Então, tem esse lado do sol negro também que me interessa. Enfim, mas aí eu já estou quase saindo do que você te perguntou, na verdade. Acho que existem várias maneiras de ser lida essa frase, assim, essa artística de você tomar as coisas mais indiretamente, outra de que é sempre um olhar oblíquo para as coisas, né, que pode ser mais produtivo às vezes do que o olhar que vai direto e tenta encarar as coisas completamente. Eu acho que essa frase ela pode servir falando tanto livremente, assim, uma interpretação tanto livre dela. Eu acho que existem autores que querem falar na filosofia, por exemplo, que querem falar da verdade como totalidade. Eles acham que é possível criar um sistema e você fala da verdade de um modo completo, né? Existem outros que acham que você só pode ter da verdade fragmentos, né? Então, talvez o olhar indireto favoreça esses, né? Você pegar esses fragmentos, né? Do que o olhar direto, assim, né? Não favoreça, assim, o olhar direto é como se ele tentasse aprisionar a verdade, né? O olhar oblíquo, indireto, é como se ele deixasse essa verdade existir, né? Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu, e é interessante porque acho que eu fiquei com vontade de te perguntar isso, porque o final do livro, claro que eu não vou dar spoiler do final do livro, mas existe não sei nem se é um convite ao leitor para participar, eu acho que é mais uma... Assim, não tem como fugir, já era. Você chegou no final, então parece que ele quer que você... não, ele tá fazendo você encarar o sol e a morte. Tipo, não, você não pode encarar, mas você chegou até aqui, então já era, querida. Agora é a sua vez. Tem uma ideia de contágio, né? Uhum. Então, acho que é bacana isso do leitor ser uma peça... Ele sempre é uma peça fundamental no livro, mas aqui ele é mais ativo, assim. É como se a gente chegasse no final do livro, a gente tivesse que fazer alguma coisa, assim. Não tem como só fechar o livro, sabe? Agora você faz parte da história também. E aí, eu não sei, tive essa sensação de que eu tava num lugar perigoso, assim. Eu ia ter que fechar os olhos, porque senão eu seria ameaçada por essa frase. Então, agora eu queria pedir pra você ler um trechinho do livro, pra quem ainda não leu. Nem tudo pode ser escrito. Eu não sabia, mas Antônio sim. Talvez por isso tenha me contado a história. Os modos dele permanecer em silêncio já eram sugestões. Por exemplo, quando me mostrou o jornal desbotado com a notícia sobre mais uma jovem assassinada. Ele pegou seu cachimbo, ficou sem nada a dizer, aparentemente olhando o vento nas árvores. Nesse instante ficou evidente que sabia de algo. O silêncio era um modo de dizer, mas também a única garantia até então de que permaneceria vivo. Agora, com a história nas mãos, resta-me dar a voz ao que se calou, mesmo que algo fique perdido no caminho. Nada daquilo me afetava. A possibilidade de perder a visão era algo assustador demais para mim naquele momento. Você continuaria comigo se eu fosse cego? Então é isso, gente. Daniel, de novo, muito obrigada por aceitar o convite, por abrir as portas da sua casa para a gente conversar sobre Nem o Sol Nem a Morte. Essa é uma edição da editora Nós, que fez um trabalho muito lindo. A gente fez uma conversa sobre o livro com o Humberto, do Primeira Prateleira, lá no Clube de Leitura Plexi, que foi estreado com este livro, com a discussão desse livro. Foi muito bacana, e a Simone Paulino falou até da referência, né, do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, que tem aqui. Então é um livro repleto de referências, ele propõe uma experiência de leitura bastante singular. E parabéns pelo seu primeiro livro. Obrigado, espero que bom que venham outros, chegou até você. Espero que venham outros logo, logo. Tomara. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.